Diálogos Lunáticos. Uma convidada super especial, mais uma indicada pela Dani Suniga. O verbo tem que pegar delírio, Manuel de Barros. E a gente sempre começa o programa lendo uma poesia um conto, uma poesia ou alguma coisa do Manuel de Barros. Seu Zezinho Margens Plácidas celebra fazendo de discursos patrióticos, agora apresentando morame em seu sítio denominado a Abóbora Celeste, numa curva da estrada que procurava a cacimba da saúde. Vendia passarinhos e demais produtos do sítio. A gente negociava. Seu Margem, dá duzentão de sabiá. Vinha 3 sabiás, 2 quiçaça e uma laranjeira. Eu não entendi nada, nem você. Manuel de Barros é sempre uma unima, sempre cheio de coisas, né? Eu estava aqui tentando fechar um raciocínio, mas não dá. Não deu. Não dá. Mas eu acho que essa era a intenção dele. Thaís, se apresente, por favor. Eu sou Thaís Marmo, sou uma mulher de 51 anos, que está num momento de realizar a vida sob um novo olhar, com busca de um novo propósito, e recomeçando sempre. Estou agora fazendo um novo desafio para mim mesma, e com o suporte, falou que eu fui indicada pela Dani, com o suporte da Dani, e evoluindo sempre. A Dani dá suporte para tanta gente, né? Tanta gente. Eu falo que existe um mundo antes da Dani e o outro depois da Dani. Já ouvi isso de outras entrevistadas, já. Já ouvi isso de outras entrevistadas. Essa semana estou lançando um projeto Decola para as mulheres, né? Um projeto que está envolvido em sair do mesmo lugar. Thaís, como é que é o medo de sair do mesmo lugar, mesmo sabendo que vai ser para um lugar melhor? Olha, Tônio, o medo, ele, na verdade, se você ficar na mesmice, eu diria, até falar com base da minha experiência, né? Que eu precisei tomar um sacode da vida, um sacode bem sacudido mesmo, para entender que eu precisava mudar. E o que pareceu muito difícil, muito ruim no começo, quando tudo aconteceu, hoje eu sou muito grata, porque foi o que fez eu entender que eu precisava me mexer, que eu era muito maior do que tudo aquilo que eu imaginava que eu fosse. E com isso, essa mudança ela está vindo de um jeito muito natural e muito gratificante. Eu acho que eu passei já, ainda de vez em quando dá uma certa insegurança, mas eu acho que eu já consegui superar a fase do medo maior, assim, da insegurança maior. Eu estou indo aos poucos, um passo de cada vez, sem pressa, pensando para agir. Eu sempre fui muito antecipada, sempre teve até uma brincadeira falando que eu era nascida de 6 meses, porque eu tinha muita ânsia de fazer as coisas, às vezes muito, meio sem pensar, nem tanto na consequência, mas no processo mesmo. E hoje não, eu me sinto muito mais forte, com muito mais maturidade e muito mais certa do processo que eu estou trilhando. E o que é ser uma mulher certa num processo que está trilhando? O que é ser uma mulher? Bom, ser uma mulher é profundo, né? Porque, primeiro, eu acho que muda muito de mulher para mulher, né? E uma das coisas que esse meu processo fez eu avaliar é a questão do autoconhecimento. Porque eu sempre acreditei muito que eu me conhecia, que eu sabia que eu tinha um autoconhecimento, que eu sabia como eu agia, e o que eu descobri na prática é que a gente se conhece dentro da rotina. A gente tem um autoconhecimento muito bom, quando a gente sabe... A gente tem até uma maleabilidade aí dentro de situações esperadas. Então, dentro da cidade que a gente vive, dos riscos que a gente vive, como me portar se alguém chegar a mão armada para me assaltar, ou como fazer se o carro quebrar na estrada, coisas assim corriqueiras, vai. Mas, dependendo do que acontece com a gente, o autoconhecimento não existe. Então, essa coisa de ser mulher, o que é ser mulher, muda muito de realidade para realidade,
Então, fala assim, o que é ser, por exemplo, uma mulher forte? Para mim, uma mulher forte é aquela que acorda 4 horas da manhã, tem que fazer marmita, tem que cuidar dos seus filhos pequenos, pegar uma condução ainda por mais de 1 hora, deixar essas crianças na escola, deixar na creche, ir trabalhar por horas e horas, voltar fazendo a mesma coisa e fazer isso todo santo dia. Para mim, isso é uma mulher forte. Agora, o resto, a gente vai se adaptando, a gente vai conhecendo a nossa realidade, sabendo um pouco de quem nós somos, e é no dia a dia, e é ter respeito pela gente, respeito pela nossa vulnerabilidade. Eu aprendi que ser forte não é... Eu tinha isso de chorar no chuveiro e sair plena. Eu aprendi que não, que ser forte é chorar na rua e falar, hoje eu não estou bem. E é isso que... Então, a gente vai se tornando... A mulher que eu sou hoje não é a que eu era ontem, e provavelmente não é a que eu vou ser amanhã. Outro dia até li um texto não, vi uma entrevista muito bacana de uma filósofa, e ela falando que o bacana da vida é a gente mudar tanto, tanto, que se uma pessoa que vai ficar 10 anos sem me ver, quando ela me vê novamente, eu vou ter que me apresentar de novo para ela. E espero que seja para melhor. Mas é isso que eu entendo de ser mulher, de ser gente, né? Eu inventei uma tal do síndrome do coelho branco da Alice. Lembra do livro Alice, do filme Alice no País das Maravilhas? Tinha um coelho branco? É. O coelho estava sempre atrasado. Ele não podia parar para tomar chá, não podia parar para sentir as coisas, mas ele estava atrasado. Mas ele nunca sabia para o que ele estava atrasado. Né? Parece que a gente tem pressa, né? Tem pressa. Se chegar em algum lugar, né, e não aproveitar o que está acontecendo em volta, porque a gente precisa cuidar de tudo que tem em volta, a gente precisa, enfim, dar conta das coisas de uma maneira extrema. Qual foi o teu grande processo e do que você teve que abrir mão para poder chegar nesse lugar que você está agora? Eu tive que fechar muitos ciclos, abrir mão de pessoas que eu achava que eu, de repente, que eu não imaginaria a minha vida sem. Eu tive que abrir mão de conceitos, de preconceitos, abrir mão de achar que certos problemas só aconteceriam na casa do vizinho, de conceitos pré-estabelecidos mesmo. Eu tive que abrir mão de vários deles, de realmente achar que eu era uma pessoa assim que comigo certas coisas não aconteceriam. Tive que abrir mão disso. A gente tem uma infância tardia, né? Ela demora muito tempo. A criança acha que nada acontece com ela, né? E a gente vai aprendendo. Eu costumo dizer, então, as mulheres aprendem isso mais rápido, amadurecem mais rápido. Os homens, só depois dos 50 e poucos anos de idade, tem alguma chance de poder mudar. Né? Normalmente, nos grupos, quem procura muito mais são as mulheres, e autodesenvolvimento. Um termo que eu gosto bastante, Thaís, é o autodesconhecimento. É isso que você está falando, você falou agora há pouquinho, né? Eu mudei tanto que eu não conheço mais a mim mesmo. Eu estou num exato alto lugar, porque parece que o autoconhecimento resolve, mas ele resolve muito pouco. Né? Ele permite que a gente tenha uma certa ideia, mas ele não é o suficiente para promover a mudança. Agora, a gente se arriscar no novo, chegar na beira do precipício e se jogar, sabendo que não tem fundo. Né? A gente ter coragem de chegar a um lugar novo é um exercício, um convite. Do que você está abrindo a mão agora? O que é isso que você está desistindo para poder chegar desse novo? Que experiências definitivas ou drásticas que você queira falar, que você está à vontade, que você está abrindo mão agora? A gente você deve perceber, a gente tem a tendência a ficar vítima das situações, mesmo situações muito graves que a gente passou, né? E ficar preso a elas e agarrados e dizer, agora, pronto, meu destino já está definido, eu vou ser assim para sempre e tal. O que você está desistindo agora, Thaís? Bom, o lugar de vítima é um lugar muito complicado, né? Eu acho que é um lugar que a gente,
quanto mais rápido a gente perceber que a gente tem que sair dali, melhor será. Sim. Porque essa situação de você se colocar como a vítima do por que foi comigo, o que aconteceu comigo, chega a ser até um narcisismo, né? Porque, na prática, alguém te fez alguma coisa. Então, é aquela frase, né, de fim de namoro, o problema não é você, sou eu. Ela, na verdade, ela procede, né? Porque, às vezes, o problema realmente não é você, sou eu. Eu fiz errado porque eu errei com você, porque eu, como ser humano, eu tenho essas outras características. Eu tenho esses outros problemas, eu tenho essa outra posição sobre a vida, eu também tenho uma história de coisas que me machucaram, e eu também tive um jeito de fazer que, assim, o meu ser, o meu eu precisava daquilo, mas acabou esbarrando em você, mas, na verdade, não era para machucar você. E isso precisa de muito também amor próprio, de muito entendimento, de não se culpar, de não ver em você o papel da vítima, de quem eu penso assim que todo mundo que é algoz foi vítima, sobre algum aspecto, em alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que machuca a outra por algum motivo, ela foi machucada. E, eu não tenho nada a ver com isso, mas essa pessoa ela tem essa pedra, ela precisava jogar e ela não tratou isso. Então, quanto antes a gente perceber e a gente tratar aquilo que a gente foi machucado, para não vir a machucar alguém, eu acho que isso é muito imprescindível. Mas eu acho também que muito poucas pessoas virão a ter esse entendimento e conseguiram colocar isso em prática. Então, eu acho que cabe a nós mulheres, as pessoas, realmente entendermos que a gente não pertence ao lugar de vítima. A gente tem que entender que as coisas acontecem. Meu nome é Tony Luna, sou psicoterapeuta, facilitador em constelações, estou aqui em Curitiba. A Thaís está em Campinas, né, Thaís? Estou em Campinas. E o que você faz aí em Campinas? Quais são suas atividades aí? Bom, eu tenho comércio, tenho uma loja de chocolates. Opa! Trabalho, nossa, bom, sempre trabalhei no comércio, né, trabalhei com roupa, hoje, mas estou há muitos anos na área de chocolate, e também já trabalhei tenho uma mentoria voltada para empresários, para comerciantes, e estou escrevendo um livro no momento. O que é o livro? Conta um pouco desse livro, agora eu fiquei curioso. O livro, ele tem de base uma autobiografia, justamente com base nesse processo que eu vivi, que eu estou construindo, e que eu estou fazendo estou me cutucando fundo, sem dó, buscando toda a minha base, tudo da onde veio toda a minha evolução como pessoa, de tudo que eu passei, até eu chegar hoje onde eu cheguei, porque todo desse momento que eu estou hoje, ele foi muito, assim, nos últimos momentos, muito questionado pelas pessoas que me conheciam, de tipo assim, como que você está fazendo isso? Por que você tomou essa decisão? E, na verdade, isso é uma construção desde quem eu do meu crescimento como pessoa, e da onde eu cheguei hoje, e que eu acho que hoje eu cheguei num nível de maturidade que eu sei que eu estou assustando algumas pessoas que realmente não imaginavam que eu pudesse ir tão longe. Então, esse livro, na verdade, ele não começou como um livro, ele começou como uma autopsicanálise. Eu comecei a me interessar muito sobre leituras
de psicanálise, de filosofia, falo que eu sou uma entusiasta do tema. E quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu descubro que nada eu sei. Então, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia me imaginar numa sessão de psicanálise formal, mas até de lendo bastante, ouvindo muitos podcasts, ouvindo muitos audiobooks, vendo muito conteúdo da Casa do Saber. Eu falei assim, Deus, o que eu faria, o que eu falaria se eu caísse numa sessão formal, né, de uma psicanálise? E ao invés de pensar o que eu falo, eu comecei a escrever. E conforme eu fui escrevendo, aquilo começou a fazer muito sentido para mim, e falei, poxa, e se isso virar um livro? Se isso virar um livro até com o objetivo de ajudar, de mostrar para outras mulheres, para outras pessoas, que o caminho, ele não necessariamente precisa ser tão difícil, que a gente pode seguir, que a gente pode, tem gente para você dar a mão, para te ajudar, e seguir em frente, mudar é bom, a gente consegue chegar no final do precipício e falar, putz, eu cheguei até aqui, oi precipício, estamos juntos, mas ninguém vai se machucar, não. Eu costumo dizer que se a gente for fiel a gente mesmo, se a gente for a gente mesmo, muita gente não vai gostar, né? A gente tem alguns tipos de amigos, eu repito isso sempre, alguns tipos de amigos. Tem os amigos que a gente sai para conversar, que são amigos verdadeiros, são amigos baladeiros, a conversa, são bons de papo, a gente encontra, depois encontra meses depois e tá tudo bem. A gente tem um segundo tipo de amigos, que são aqueles amigos que estão próximos da gente quando a gente está mal, né? Então, se está mal, eles vêm, dão apoio e tal. Nem sempre esses amigos são verdadeiros, eles só estão juntos com a gente porque eles veem a gente mal, né? Então, eles estão ali, dão apoio, são muito legais e tal, de maneira muito inconsciente, né? Tão próximos da gente. Mas os verdadeiros amigos são aqueles que verdadeiramente conseguem ficar felizes quando a gente está bem. Esses são muito raros, né? Não se sentem incomodados, não se sentem menindados com isso. Você tem bons amigos verdadeiros? Eu precisei entender, né, quem são. Eu descobri, na verdade, quem são os meus amigos verdadeiros. E ao mesmo tempo que eu me surpreendi para os dois lados, né? Pessoas que eu achava que eram e que não eram, de repente se tornaram pessoas que vieram me impondo regras, me dando uma cartilha de faz isso ou não faz isso, independentemente de preocupação com efetivamente o que você está sentindo, o que você precisa nesse momento. Não. E, por outro lado, pessoas que me abraçaram e falaram, chora o que você precisar chorar, eu estou aqui, independente do que você precisar, independente do que você decidir, eu estou do teu lado, eu estou aqui e nós vamos junto. E, então, foi muito gratificante descobrir a existência dessas pessoas. Estão presentes junto com a gente, né? Só dão conselhos ou falam qualquer coisa quando a gente pede, mas eles estão muito mais presentes, estão muito mais próximos da gente e dão suporte emocional para a gente, né? Dão o que a gente chama de holding. Nós tivemos aí em Campinas, acho que vamos fazer 3 semanas já, agora apresentando a peça, que a Dani até foi assistir, nossa peça sobre o Rubem Alves, um encontro, eu até escrevi um livro agora sobre a peça também, desse encontro. Alguns encontros são muito efêmeros, eles acontecem, são muito verdadeiros, mas são muito fugazes. A gente encontra e às vezes nunca mais encontra. Eu tive um encontro com o Rubem Alves, um único encontro com ele, e depois nunca mais voltei a encontrar. Mas esse encontro reverberou numa peça de teatro 14, 15 anos depois, até depois da morte dele, né? Que chama-se Pena que Não Dá Mais Tempo. O que não dá mais tempo para você, Thaís? Por que agora você está dizendo, que pena, isso agora eu não consigo mais? Ai, bom, eu
eu estou em busca, assim, de saber quais são as novidades, assim, eu sou muito presente e futuro, eu não sou uma pessoa que se alimenta de passado, então, para mim, o passado é uma grande escola, ainda mais agora nesse processo de escrita, Uhum. eu estou sendo realmente muito grata por tudo que me aconteceu, coisas boas, coisas não tão boas, porque tudo isso fez eu chegar onde eu estou, quem eu sou. E assim, o que não dá mais tempo seria, na verdade, envolvendo pessoas que não estão mais aqui, né? Não dá mais tempo de, tipo, de eu sentar com a minha mãe e contar para ela quem que eu sou hoje, o que que eu A me... mãe já se foi. Hã? A mãe já se foi. Minha mãe já se foi. Uhum. Então, isso não dá mais tempo, mas o resto, e isso faz com que eu valorize as coisas que ainda dá tempo. Então, tipo, não dá tempo de eu falar para minha mãe, mas dá tempo de eu falar para o meu pai. Então, O que você gostaria de ter dito? Eu sei que isso parece uma sessão de análise. O que você gostaria de ter dito à sua mãe que você não pode dizer? O que você diria a ela agora? então, eu já fiz esse exercício muitas vezes, né? Uhum. Eu já passei pela coisa de achar que eu tinha culpa, porque ela ficou doente, e eu achava que não tinha ficado presente o suficiente, mas aí, depois de muito entendimento, eu entendi que sim, que eu fiz a minha parte, que estava tudo bem. Eu fui resolvendo tudo. Eu queria, na verdade, ela contar as coisas do dia a dia mesmo, porque a gente tinha uma amizade muito grande, eu era muito amiga da minha mãe. Então, eu queria, assim, estar contando mesmo para ela coisas do meu dia a dia, estar vivendo, colocando a vida em prática ao lado dela. Mas sem, assim, uma coisa que específica, só Uhum. tendo a minha amiga de volta. Uhum. Tem uma queridíssima amiga que é facilitadora em constelações também, que é de Uberlândia, não é tão longe daí, né? Uberlândia, que tem um livro que ela escreve sobre relação de mães e filhas. Uhum, Né? Os homens têm um pouco de dificuldade de entender esta relação, né? Ainda mais quando tem uma boa mãe, como você tem, você teve, né? É difícil entender esse vínculo, porque é um vínculo que dura para sempre, né? Algumas mães são muito destrutivas, né, em relação com suas filhas, e as filhas sofrem bastante, ficam presas, e você, por jeito, teve uma mãe que libertava e dava vazão a essa presença que você falou, né? sim. É. Seu pai tá vivo, então tá Tá, junto com você, meu pai. tá em Campinas também. Não, não, na verdade, eu sou de São Paulo, eu estou em Campinas desde 98, Uhum. e meu pai mora em São Paulo. Uhum. Gente. Eu não tenho irmãos, então a família é pequenininha. Entendi. E como é que é a sua relação com esse pai? A minha também é de amizade, é uma relação boa, mas nós não somos. Eu nunca fui a filhinha do papai, eu sempre fui a filhinha da mamãe mesmo. Então, a gente tem uma relação boa, de amizade, de carinho, de gosta de se encontrar, tudo, mas somos pessoas muito independentes. Ótimo. Então, eu fui criada para ser independente, e meu pai Uhum. também ele tem a vida dele, ele casou novamente, todo mundo se dá muito bem, que agora é Dia dos Pais, estaremos todos juntos, mas é uma relação muito boa, muito saudável. Não é um título já tem título do seu livro? Você pode falar, prefere não falar ainda? Tem uma especulação, mas ainda não tem um título, assim. Uhum. É uma, é um, assim, é uma coisa da minha vida, é uma frase que eu tirei para mim durante a minha vida que não tem muita explicação. Ótimo. Ela não, mas assim, ela vai estar no livro, mas ainda tá no ar ainda o nome dele. E é metafórica, talvez, como o Manuel de Barros, né? Há uma coisa que signifique tantas outras coisas, né? É uma frase que, assim, ela me acompanha há anos, e não é nem uma frase, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu vou colocá-la, porque eu, Não como precisa, só se você quiser. não sei se eu vou colocar como título, porque Uhum. não sei. Vamos, ainda tô, isso eu ainda estou pensando. Ainda estou meio.
ainda estou escrevendo, reescrevendo, escrevo, aí eu volto, falo, não, tenho que mudar isso aqui desse jeito. Estou num processo árduo aqui com o meu livro. Você me conta fora, porque eu fiquei muito curioso qual que é essa frase, você me conta fora, depois qual que é? Eu conto. Eu fiquei bem curioso qual que é, qual que é essa frase, porque deve ser algo muito, muito curioso. Escrever, e escrever à mão também, né, é um processo profundo de mudança. Eu sugiro sempre aos meus pacientes que escrevam à mão após as suas sessões, né? Tem um grupo de estudos do livro Mulher que Corre com os Lobos, que é um livro maravilhoso, né, para mulheres e para homens, mas os homens normalmente não se dispõem muito a ler. Eu mesmo, quando li a primeira vez, não dei muita atenção, fui reler ano passado e criei um grupo com relação a esse livro. Como é que você corre com os lobos? Como é que essa mulher selvagem, você, que vai se soltando aos poucos das coisas e chegando a um outro lugar? Porque na nossa sociedade machista, Thaís, a gente aprendeu que mulher selvagem é sinônimo de mulher, mulher amazona, que é uma destruidora, que machuca todo mundo porque ela é forte. E isso é um resquício do machismo em cima das próprias mulheres, né? Há um outro lugar. O que é isso em você? Esse processo de transformação que faz com que você corajosamente chegue, como a gente falou agora um pouquinho, na beira do abismo e se joga. Como é que é a mulher selvagem em você? Bom, eu sou muito determinada. Sou determinada e eu fui criada por mulheres fortes. Então, isso, minha avó, minha mãe, minha tia, tudo assim, falo que era, sendo machista, era todos os homens da casa, sempre foram as mulheres da minha vida. Uhum. Então, isso fez, e ao mesmo tempo, todas com um ótimo relacionamento com os homens da sua vida. E eu sou mãe de 2 homens, estou no meu 2º casamento, então, assim, eu acho que eu também tenho a sorte de ter ao meu redor homens que me respeitem. Bom. Então, eu tenho esse espaço de respeito, de entendimento dentro da vida, né? Então, eu imagino o quão difícil deve ser para uma mulher que convive num mundo onde não tem esse respeito, onde há essa conotação machista. Mas eu diria até que a minha vida ela é muito fácil nesse sentido. Eu não tenho nenhum obstáculo grande, e eu também, eu acho que eu sempre, até por criação, por isso, eu sempre delimitei muito o meu território. Eu sempre deixei muito claro quem eu sou, a quem eu vim, ao que vim fazer, e às vezes, principalmente no trabalho, tudo, no trabalho cercada por mulheres, mas a gente... Eu não sei, essa coisa, hoje em dia, sinceramente, às vezes até me assusta a confusão que há hoje do feminismo com machismo, porque eu acho que você ser mulher, você ter o seu espaço, é diferente de você anular o espaço do homem, o papel dele. Os dois têm o seu papel na vida, na sociedade. Os dois têm o seu papel numa família. Os dois são necessários, né? Então, esse negócio desses discursos de eu não preciso de homem, eu não quero... Eu não sei, eu nunca tive esse sentimento. Então, eu não sei se é por conta de realmente uma sorte da estrutura que me cerca, ou eu vejo, às vezes, eu estava assistindo até um podcast de uma entrevistadora, que ela traz muitas mulheres, assim, que realmente o assunto principal acaba sendo mostrar como elas não são dependentes do homem, como elas não... E como, porque eu que vou para a casa dele, e depois que a gente transa, a gente se conhece, eu vou embora, porque eu não quero vínculo. Então, ser mulher não é se tornar um homem que faz as coisas erradas. Você não precisa pegar um homem que te machucou, pegar um exemplo
de homem que não é legal na sociedade e se tornar igual a ele para você decretar que você é uma mulher legal. Acho que são coisas diferentes, e isso está ficando muito mal trabalhado na sociedade. Eu acho que se a gente conseguisse uma harmonização, uma harmonia disso, seria muito melhor. Tem uma amiga minha que está na Casa do Saber, que é a Ana Sui também. Adoro. Ana Sui, o Diálogos Lunáticos surgiu como uma página no Facebook, muito para trás, e ela era uma das pessoas que respondiam aos Diálogos Lunáticos, né? Então, ela tem frases que pegam bastante, ela é muito provocativa, é uma pessoa bem interessante, né? E ela coloca também esse não pise no meu vazio, né? Não entra nesse meu espaço criativo. E os homens precisam aprender esse lugar também. Agora, sim, qual a pergunta mais difícil que eu podia lhe fazer agora? Pergunta mais difícil que você poderia me fazer agora. Nossa Senhora, agora você me pegou, Tony. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Poxa vida. Eu sempre tive dificuldade com aquela pergunta até de seleção, né, para fazer entrevista. Aonde você se vê daqui 5 anos? Eu detesto essa pergunta. Concordo com você totalmente. Eu acho horrível. No mundo de hoje, que as coisas mudam do dia para a noite, eu penso assim, há 5 anos atrás, eu era uma pessoa tão diferente, que como que eu teria a ousadia de dizer quem que eu ia ser dali 5 anos? E hoje, então, quem sou eu para dizer quem eu serei daqui 5 anos? Então, eu acho que essa pergunta é a pior de todas. Porque parece que a vida é toda planejada, e toda... Eu, há 20 anos atrás, eu era marinheiro, né? Morava em navios, passei 11 anos morando em navios e tal, jamais ia imaginar onde estou agora, e jamais ia me imaginar, não sei se te pega também, às vezes me pega, eu falo assim, olho no espelho, às vezes no espelho elevador aqui do prédio, e falo, quem é esse senhor de quase 65 anos de idade? Me divirto muito com isso, né? A gente se estranha, esse estranhamento é tão importante. Eu gosto de uma pergunta, sempre parafraseando o Abu Janra, tinha o Provocações, né? Mas, afinal, o que é a vida, Thaís? O que é a vida? Ai, a vida é uma experiência que a gente tem que aproveitar e tirar dela o máximo possível. É um show de ensinamentos, é um lugar que a gente veio para aprender. E a gente tem que aprender a se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Deitar, ter um total discernimento de hora que eu colocar a cabeça no travesseiro à noite, fazer uma autoanálise com cuidado, com carinho mesmo, com amor a si, de o que eu fiz hoje, o que hoje eu transformei a minha vida numa vida melhor. Eu acho que isso que é a vida, é uma experiência fantástica. Thaís tem uma paciência. Ontem nós tentamos gravar a entrevista e a internet caiu exatamente no começo da entrevista. E ela falou, está tudo bem. Não reclamou nada, simplesmente falou, não, está tudo bem, que ótimo. Amanhã, né? Amanhã a gente tenta, amanhã a gente faz de novo, porque às vezes a gente fica se cobrando. Meu Deus do céu, mas como é que a gente vai sentir culpa que a internet cai no... A gente culpa de tantas coisas bobas, né? Tantas coisas desnecessárias, né? Não dá. Tem coisa que não dá para ser tão raso, né? A gente tem que entender que tudo acontece com todo mundo. Né? A gente está sujeito a essa coisa de super-herói, super-heroína, infalível, que não pode passar por né? Os homens, então, né? Tem alguns amigos. Eu sou chorei hoje vendendo um filme, uma série, no final de uma série. Quando acaba a série, acaba comigo, né? A série acaba comigo. Com um final feliz, com um final triste, eu choro com muita facilidade. Muitos homens têm muita dificuldade em chorar. Como se chorar fosse um ato de fragilidade, não pode se fragilizar e tal, né?
E é tão legal quando a gente pode se permitir tanto a ser feliz quanto chorar, né? Poder olhar nesse sentido, né? Então, essa coisa, seja claro, seja objetivo, não funciona. Thaís, você quer falar mais alguma coisa? Eu estou adorando essa entrevista. É muito bom falar com uma mulher madura. É muito bom falar com alguém da sua, enfim, né? Com a sua força. Tá? Fico muito feliz em falar com você. Você quer falar mais alguma coisa? Eu fiquei muito feliz, fiquei muito honrada com o seu convite. Até me pegou super de surpresa, porque a Dani tinha falado assim, eu vou passar o seu contato para o Tony. Eu falei, tá bom, né? Aí você logo entrou em contato, logo marcou, eu até mandei para ela, Dani, estou com dor de barriga, o Tony já me mandou aqui o convite para a gente conversar. Então, assim, eu queria agradecer esse espaço, essa oportunidade, adorei, e é isso. Espero que a gente se converse muito mais vezes, venha se conhecer pessoalmente, que esse seja só o primeiro de muitos bate-papos. Quando a gente voltar a Campinas, possivelmente a gente está vendo lá com o Instituto Rubem Alves, a gente poder voltar a fazer a peça. A Dani assistiu a peça, né? A Dani é uma pessoa toda indicada por ela para as entrevistas, sempre é algo muito legal. Tem um apreço, um carinho muito grande pela Dani, ela é uma amiga muito grande. Quando formos a Campinas de volta, você já está previamente convidado. Tem a Marina Rosa, que daí também, de Campinas também, trabalha tem um restaurante, trabalha com gastronomia também, que foi uma entrevistada minha e tal, e, enfim, tem muitas pessoas legais aí próximas. Grato, muito obrigado, Thaís, enfim, pela sua entrevista, e a gente vai conversar mais. Combinado. Tá bom? Tá bom.